Elaborado esse trabalho, então, prévio do traçado preliminar da rede básica, que é feito todo no escritório, a próxima atividade que nós vamos fazer é, então, fazer os trabalhos de verificação de campo. Então, esse trabalho de verificação de campo ele tem como objetivo principal fazer o ajuste e a otimização do projeto e, consequentemente, a revisão do traçado da rede básica. Então, esse trabalho nós fazemos com a observação em campo feito a nível de quadra por quadra e fazendo exatamente o caminho previsto para a rede básica. Então, nós temos que buscar, durante esse trabalho, a maior facilidade construtiva para essa rede. Temos também que verificar a existência de interferências para minimizar esse conflito entre os sistemas existentes e o sistema que será projetado. Tem também como objetivo minimizar os impactos negativos durante a execução das obras. E, com tudo isso, nós temos, então, como objetivo final, maximizar a economia da solução que será projetada. Então, com base no material que nós temos elaborado previamente, nós imprimimos essa planta, vamos para o campo e olhando para os seguintes elementos. Então, a primeira coisa que nós vamos confirmar são realmente a existência de pontos baixos, que às vezes são meio que imperceptíveis, mas vamos confirmando todos esses pontos baixos, vamos olhando, identificando e caracterizando as estruturas do sistema de drenagem natural, como, por exemplo, bueiros, o tipo de bueiro, o tipo de canais de drenagem, se tem revestimento, se não tem revestimento, se são canais naturais de drenagem, que muito provavelmente em todas essas estruturas de drenagem nós vamos ter bastante interferência com a rede projetada, considerando que nós estamos trabalhando em um sistema por gravidade, que é o sistema da drenagem natural. Então, é muito importante fazer toda a caracterização e identificação desses pontos onde nós vamos ter essa relação muito próxima entre a rede de esgoto e o sistema de drenagem. Outro ponto que nós devemos observar é a caracterização das ruas, né? Então, que tipo de pavimento essa rua tem, a largura dessas ruas, com relação aos passeios, se tem passeios, a largura desse passeio, o tipo de pavimento existente no passeio, de preferência também procurar informações sobre o tipo de solo, de subsolo, se há rocha, se tem rocha, se não tem rocha, também procurar verificar a questão do comportamento do lençol freático, né? Se é uma área que você tem um lençol freático muito elevado, que se interfere bastante durante a execução das obras, e também o tipo de uso daquela rua. Então, procurando identificar que existem ruas que são vias estruturantes de trânsito, de transporte público ou de comércio. Então, essas ruas, é muito importante fazer essa caracterização do tipo de uso da via para que a gente possa minimizar interferências, principalmente durante a etapa de execução das obras. Outros pontos também, por exemplo, são com relação ao sistema de coleta de resíduos sólidos. Em algumas áreas, existem pontos que são eleitos pela população, por exemplo, para depósito ao ar livre, a céu aberto, de resíduos sólidos. Então, é muito importante que a gente identifique esse tipo de locais, que isso também terá uma grande interferência na questão da manutenção do sistema de esgoto. A outra coisa é identificar se há lançamento de águas residuais na rua, ou seja, qual é a solução, como a população lida hoje com o seu sistema de esgotamento sanitário. Quer dizer, ela não tem o sistema, mas ela tem uma solução para o lançamento final dos seus
dos seus resíduos sanitários. Então, é importante saber, nessa área a população tem como prática ligar suas águas residuais no sistema de drenagem, ou não, ela tem um sistema de fossas para a parte sólida, para as fezes, e as águas residuais são lançadas nas ruas. Então, é muito importante fazer esse tipo de caracterização. A outra coisa também é a identificação de ruas com características especiais. Por exemplo, às vezes você tem uma rua que não é aquela rua clássica, é um beco ou é uma escadaria, certo? Que é uma via, e onde necessariamente você vai poder ter que passar com essa rede de esgoto, então ela precisa ser caracterizada em relação a esses aspectos. A outra questão é em relação às quadras. Então, é muito importante identificar quadras que têm situações especiais, como, por exemplo, existem quadras onde você tem parte das casas que estão abaixo do nível da rua. Então, isso é uma questão importante a ser considerada para saber que interferência esse tipo de característica da quadra topográfica e urbanística vai ter na solução da rede coletora. Existem elementos também que nós chamamos de elementos invisíveis. Então, são informações que não é possível você identificar nas plantas ou até mesmo em imagens de satélite. Como, por exemplo, a existência de um canal de drenagem que esteja completamente coberto, abaixo da pavimentação, você não tem nenhum sinal de que ali está passando um canal de drenagem, e às vezes esse canal de drenagem entra no interior das quadras e tem casas construídas sobre ele. Então, esse tipo de informação não é visível em imagens de satélite ou nas próprias plantas, e só com esse trabalho de campo é que é possível você identificar esse tipo de estrutura que teoricamente estaria invisível para o projeto. E, finalmente, procurar identificar que tipo de interferência nós vamos ter com outros sistemas de infraestrutura. Então, procurar identificar por onde está passando as tubulações de água, tubulações de telefone, tubulação de energia elétrica, de gás, as estruturas do sistema de drenagem, além de interferências também com as características do subsolo, como, por exemplo, se há rocha aflorando, em que altura, em que profundidade estaria essas camadas de rocha, ou também o nível do lençol freático. Então, finalmente, o objetivo do trabalho é fazer o conhecimento dessa realidade, quer dizer, colocar na planta o máximo possível de informações da realidade local, o que vai garantir que a gente tenha um projeto muito mais próximo da realidade, quer dizer, esse projeto básico, ele estaria quase ao nível de um projeto executivo, porque nós estamos, então, prevendo praticamente a grande maioria das situações que serão encontradas durante a execução das obras, e essas informações serão também muito, muito úteis para que a gente faça uma revisão desse traçado da rede coletora para minimizar esse tipo de impacto. Além desse trabalho de engenharia propriamente dito, esse trabalho de campo ele oferece uma oportunidade muito grande de você tentar entender o contexto da comunidade, o contexto social, o contexto cultural dessa população. Ou seja, como a população lida com as suas águas residuais, qual é a solução que a população adota hoje para esse tipo de problema, se há ou não interesse das pessoas por esse tipo de serviço, que isso é muito importante para o processo de mobilização social, e identificar oportunidades que possam favorecer o sucesso desse projeto, que vão ser usados principalmente durante o trabalho de mobilização social. Tá certo? Então, por exemplo, só como exemplo, às vezes, do ponto de vista técnico, você localiza nesse trabalho de campo uma área que do ponto de vista técnico, seria excelente, por exemplo, para implantar uma estação de tratamento descentralizado ou uma estação elevatória, só
que esta área, que do ponto de vista técnico seria a melhor área para esse tipo de unidade, esta mesma área representa, por exemplo, é o único local, por exemplo, de lazer que existe nessa comunidade. Então, isso seria um conflito de cara entre a solução técnica e o contexto social. Então, é muito importante que, além do aspecto de engenharia propriamente dito, a gente tenha a sensibilidade de identificar o contexto cultural e social da comunidade para que essa solução seja realmente adequada a esta realidade.